Deus Todo-Poderoso, estamos aqui, Senhor, na Sua presença, em mais um dia, Senhor, em mais uma manhã, que o Senhor nos favorece, da oportunidade que nós temos, Senhor, de aproveitar ao máximo esse dia e sermos pessoas melhores, Senhor. Nos aproximarmos do Senhor, crescer, desenvolver, nos aprofundarmos na fé, na palavra, no espírito, no caráter. Essa é a nossa oportunidade, Senhor. Essa é a oportunidade de tomarmos as decisões, de sermos sábios. E o sábio, nós sabemos, é aquele que teme ao Senhor. Então eu peço, Deus querido, derrama sobre nós a Tua unção, derrama sobre nós a Tua graça. Nos ajuda, Senhor, a reconhecer as nossas falhas, a não estarmos cegos, a não estarmos com escamas nos olhos, Senhor, que ainda nos dificultam enxergar algumas coisas. Abra a nossa visão, abra a nossa mente, abra o nosso coração, para que possa habitar em nós, Senhor, um Espírito excelente. Não que não tenhamos as nossas falhas, Pai, mas que o Senhor veja no nosso coração a sinceridade, o amor, a dedicação. O Senhor veja, Senhor, o caráter sendo amoldado todos os dias. Não tenhamos aqui mais, Senhor, aqueles que estão se enganando, mas que tenhamos aqueles que realmente têm feito a diferença, Senhor. A diferença como homens, como mulheres, a diferença como cônjuges, como cidadãos. Porque demais pessoas, Senhor, que apenas tem um rótulo de uma religião, já tem muito. Mas que tenhamos realmente aqui, Senhor, pessoas que estão dedicadas ao Senhor, que estão atentas, com a sua mente alerta. Não estão apenas vivendo, Senhor, sobrevivendo cada dia, não. Mas que tenhamos aqui pessoas que vivem uma vida com um propósito. Propósito de Te agradar, o propósito de Te servir. E quando nós temos um propósito assim, meu Pai, nós tratamos bem as pessoas, nós agimos com amor, nós somos excelentes naquilo que fazemos, porque tudo que está, meu Pai, os tesouros que o Senhor tem nos abençoado, a nossa família, o nosso trabalho, a nossa saúde, a nossa sanidade mental, todos esses tesouros que o Senhor tem nos favorecido, meu Pai, é para a honra e glória do Senhor. Não é para nós, é para que o Senhor seja glorificado, é para que fique evidente, Senhor, que através do Senhor é que nós temos uma família abençoada, é que através do Senhor é que nós temos uma saúde abençoada, é que através do Senhor nós temos resultados, Senhor, resultados positivos, concretos, abençoados. Então eu peço, Senhor, desperta cada um de nós, não nos deixa mais distraídos com nós mesmos, com coisas pequenas. Não, Senhor, com imaturidades. Nos ajuda a crescer, Senhor. Nos ajude a cada dia mais termos a estatura do homem perfeito, a postura do homem perfeito, que é o Senhor. Então seja conosco. Abençoe este dia, abençoe os trabalhos que acontecerão, abençoe as pessoas que passarão por este altar, as pessoas que passarão pelas igrejas. O Senhor possa nos abençoar com um dia glorioso, Pai, porque nós precisamos da Sua graça todos os dias. Todos os dias nós precisamos de uma graça, de uma porção do Seu favor. Porque nós sabemos que as tragédias, as desgraças continuam por aí, Senhor. Acontecendo todos os dias, o tempo todo. Mas temos visto o Seu povo ser cuidado. Graças somente à Sua misericórdia, Pai, que nós estamos aqui. Porque um dia o Senhor nos resgatou, o Senhor tem tido cuidado conosco, o Senhor tem tido paciência conosco. Então eu peço que cada um busque fazer a Sua vontade para retribuir, nem que seja apenas um pouquinho, Senhor. Porque ninguém pode dar mais que o Senhor. Mas que tenhamos aqui a mentalidade certa para fazer a Sua vontade e Te obedecer. Se falhamos, meu Pai, pecamos, falamos, pensamos alguma coisa que tenhamos entristecido o Teu Espírito Santo, tenha misericórdia de nós, Pai, nos perdoa. Nos perdoa porque nós não queremos estar aqui distantes do Teu Espírito Santo, mas que Ele esteja juntinho de nós, meu Pai. Que nós possamos sentir a Tua presença, que o Senhor possa nos aliviar a alma, que o Senhor possa nos fortalecer o espírito,
que o Senhor possa curar feridas, que o Senhor possa nos ajudar a dia após dia, Senhor, termos essa segurança, que se pessoas falharam conosco, o Senhor não vai falhar. Se coisas não deram errado, Senhor, o Senhor sabe o porquê e nós confiamos cegamente no Senhor. Eu te peço, seja conosco, abençoa cada um que está aqui comigo, que veio de distâncias, meu Pai, que acordou cedo, que está aqui buscando o Senhor, e que o Senhor possa abençoar cada um que estiver na transmissão, que onde as nossas palavras, meu Pai, a palavra que sai do altar, chegar, que ali haja bênção, cura, transformação, libertação, mudança de realidade, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, nos conduza, seja conosco, meu Pai. Amém, amém e amém, graças a Deus. Bom dia, pessoal. Graças a Deus, pode sentar. Então nós lembramos, por exemplo, né, do clássico exemplo, né, de Ló e do clássico exemplo de Jó. Nós podemos ver dois exemplos, né, bem antagônicos de que ambos tiveram um tempo muito abençoado na vida deles. Porém, o Ló mostra que não é porque eu tive um bom passado é que é a garantia de sucesso. E o Jó mostra exatamente o contrário, que não é porque eu tive um tempo ruim que a minha vida está condenada. Então não é porque algumas coisas aconteceram, às vezes a nossa história tem muitas histórias complicadas, né? Cada um tem uma história triste para contar. Nós vemos isso todos os dias, os testemunhos, enfim. E muitas pessoas realmente receberam profecias, palavras pesadas de que a vida dela não ia andar, que ela não ia dar conta de nada, que ela nunca seria feliz e que é assim mesmo, né? Pessoas que falaram, esse é o nosso lugar mesmo e a gente está aqui sempre só para servir os outros e não tem espaço para gente como a gente. E cada um com as suas crenças, com as suas frustrações, acaba passando adiante esse tipo de espírito. Então, mas nós, através da palavra, nós podemos entender que um passado ruim, ele não significa necessariamente uma predestinação ao fracasso. E o nosso destino pode ser transformado, como nós ouvimos sempre, né? O nosso destino pode ser curado. Então, às vezes nós tivemos um passado ruim, mas não quer dizer que o nosso futuro, ou até o nosso presente, permanecerá dessa maneira. Então, hoje eu quero falar dos gaditas, né, que nós lembramos bastante. A bispa fez um culto, um trabalho abençoado, tem um culto forte, né, da unção dos gaditas, que mostra que um povo realmente agressivo na vida, um povo forte, um povo ousado, né, mas que não foi assim que começou. Para que nós venhamos a entender realmente a diferença, que quando nós cremos realmente na palavra, o Senhor lança palavras sobre nós todos os dias, você recebe, eu recebo, seja nos cultos, seja quando você vai meditar na palavra, seja nos programas, nós recebemos palavras de vida, de esperança o tempo todo. Alguns pegam, outros não. Alguns continuam ficando com aquelas vozes do passado, do pai, da mãe, do colega, da sociedade, que diz que não vai funcionar, que não é para mim, que é só para o outro, né? Tem até uma coisa que eu achei, quando eu vi, eu achei engraçado. Eu não sei se quem assistiu aquele filme do Timão e do Pumba? Alguém lembra disso? Então, tem o do Rei Leão e tem o do Timão e do Pumba. Que a mãe que os suricatos, quem assistiu talvez lembre. Acabei de me veio agora isso. Que os suricatos, a única função da vida deles era serem comidos. Tinha um tio dele lá que ele tinha muito medo, né? Medo de ser morto, né? Então ele falava que a única função deles era cavar buraco e ser comida dos outros. Essa era a função dos suricatos. Então você vê que já estava predestinado ao fracasso todo mundo. Ou eu vou ser comida, ou eu vou morar debaixo da terra. Então assim, é uma vida de medo. Aí teve um dia
que o Timão tinha feito muita coisa errada, ele desabou, ele não ficou de vigia, aí a hiena chegou e deu aquela bagunça, aí o buraco que eles fizeram afundou e perdeu todo o trabalho, tal, ou seja, estava num dia muito ruim. Aí a mãe dele, eles quiseram lembrar aquela cena em que o Mufasa fala pro Simba, quando o sol está nascendo, assim, tá vendo? Tudo que o sol toca, esse é o nosso reino. Lembra disso? Do Rei Leão? Então, tudo que o sol toca é o nosso reino. Aí eles fizeram a mãe dele para levantar o timão, né? Assim, tá vendo, meu filho? Aonde o sol toca é das outras pessoas. É dos outros. A nossa parte é da terra. É debaixo da terra. Então, a gente vê que até num desenho a gente pode ter uma pequena amostra do que muitas vezes a gente faz com um filho, a gente faz com uma criança. Às vezes você recebeu isso, às vezes você recebeu de que não era para você, que você nunca foi muito bonito, muito inteligente, que você não teve condição, porque você não teve estudo, não teve isso ou aquilo, enfim. Cada um de nós pode contar uma história, né? Os médicos, no meu caso, falaram que eu não ia crescer, que eu teria problema de cognição, de aprendizado, de desenvolvimento, que eu não teria família. E muitos aceitam que é assim mesmo, né? Que é uma fatalidade, como eles tentaram passar para minha mãe. Não, é uma fatalidade, fique feliz que tem remédio. Então, assim, é o que o bispo Fernando fala às vezes, tem gente que, ao invés de pedir pela cura, ela agradece por ter a cadeira de rodas. Ela, ao invés de ela buscar pela transformação daquela situação, ela agradece porque alguém doou uma muleta para ela. Então, assim, vai muitas vezes não necessariamente da fé, é da fé, mas às vezes a pessoa não enxerga. A pessoa está com a palavra aqui, mas ela não enxerga. O Senhor é para você, viu? É para você. O Senhor veio para ter uma vida abundante. Mas a pessoa não crê. Então precisa ter esse rompimento, essa decisão, de que se você teve um passado ruim, não quer dizer que você está predestinado ao fracasso, ou a uma vida limitada. Porque às vezes a gente fala, não, você precisa ter fé. Sim, a gente precisa ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas se a gente não rompe isso, se a gente não quebra esse padrão, se a gente não começa a enxergar, não, se Deus abençoou o outro, Ele vai me abençoar. Se Deus abençoou nessa área, eu posso ser abençoado também. Eu preciso romper isso. Nós precisamos crer. Vamos lá. A partir de 1 Crônicas 12. São estes os que vieram a Davi em Ziclag, quando ele estava fugindo de Saul, filho de Quis. E eles eram dos valentes que o ajudavam na guerra. Dos gaditas, então tinha um povo que foi até Davi. Então, desse povo, dos gaditas, passaram-se para o lado de Davi, quando ele estava na fortaleza no deserto. Homens valentes, homens de guerra, preparados para a batalha, armados com escudo e lança. Fala comigo, por favor. O rosto deles era como de gazelas. Não. Leões. Até para te enganar, você tem que estar atento. Vai falar que Deus vai falar que você tem cara de gazela? O rosto deles era como de leões. E eles eram ligeiros como gazelas. Ligeiro, não com cara de jeitinho, né, gazela, né, presbítero? Né? Que isso? Sim, senhor. Ligeiro, era rápido. Não tinha carinha de gazela, era ligeiro como leão. Mas que o leão é mais pesadão. Ligeiro como gazela sobre os montes. Estes, dos filhos de Gade, foram capitães de exército. O que é o capitão, pessoal? É o que é o líder. É o líder. Estes, dos filhos de Gade, foram capitães do exército. O menor valia por 100 homens. E o maior valia por 1000. Então, às vezes, a gente está sozinho. Mas quando a gente entende, o Senhor pode nos fazer cabeça de 100, cabeça de 1000.
Você pode fazer o que 1000 não faz. Você pode fazer o que 100 não faz. Mas vai da fé, vai do entendimento. São estes os que passaram o Jordão no primeiro mês, quando ele transbordava por todas as suas ribanceiras, e puseram em fuga todos os que habitavam nos vales, tanto no leste como no oeste. Então veja que esses caras aqui, eles tinham um espírito diferente. Eles eram agressivos, determinados, ousados. Você vê que a cara deles era como de leões. E eles tinham liderança, espírito de liderança. Eles passaram no Jordão, atravessaram o Jordão no tempo que transbordava. Então veja, eles valiam por 1000. Eles valiam por 1000, eram soldados de Davi, eram guerreiros valentes, corajosos, agressivos. Mas esse é um resultado de escolhas. Não começou assim. Os de Gade, que era o filho da Zilpa, serva da Lia, não começou assim. O Gade nasceu num contexto de rivalidade, de competição, num ambiente que não era saudável. Quando a serva da Lia, a Zilpa, ela deu à luz, ela gritou. Que sorte! Significa, né? Gade significa sorte, fortuna, afortunado. Era o filho da serva. Era o filho da serva. Ele não era um filho, não foi um filho desejado. Ele foi um número. Ele foi uma competição. O Gade estava num contexto de disputa. Gade estava num contexto de não ser amado, mas ser apenas um número. Eu preciso de número, porque a Raquel está tendo mais filhos. Não, a Raquel está tendo filhos. E o Jacá gosta mais da Raquel. Então eu preciso de filhos, eu preciso de número, para eu ser mais abençoada, para o povo ver como eu sou afortunada, agraciada. Então veja, às vezes cada um de nós tem uma história, às vezes a nossa vida pode estar num contexto assim, ninguém estava lá, nossa, meu Deus, esse vai ser um grande homem, ele vai ser incrível. Não, veio porque queria que viesse. Às vezes, nossa infância, o nosso caráter, a gente tem ouvido histórias desses últimos tempos tão chatas, né, tão desagradáveis, né, da criança ter nascido a vida toda sendo dito para ela que ela não queria, ela não foi desejada, ninguém queria ela. Às vezes, até os casos que eu ouvi, né, que veio conversar comigo, que a pessoa tentou abortar, mas, né, é um aborto mal sucedido. E a pessoa ouvia isso, né? A pessoa ouviu uma vida toda que a pessoa não queria ter ela, a mãe não queria ter. Foi um aborto que não deu certo. Então, assim, o Gade era a mesma coisa. Ele podia ter se enchido de amargura, ele poderia ter se frustrado, porque, assim, era filho da escrava e ninguém queria ele, só queria um número. Vamos competir, quem tem mais filhos aqui? Ninguém pensou, nossa, Gade vai ser um cara incrível, maravilhoso, e Deus será com ele. Não. É a história de muitas pessoas, mas ele, é isso que nós temos que entender hoje, nesse dia, nesse trabalho. Não é porque nós tivemos um passado ruim que nós temos que ter um futuro desgraçado, fracassado. A gente pode se levantar. Quando nós cremos na promessa, quando nós cremos na palavra, a nossa vida pode ser totalmente diferente, mas tem essa condição. Eu preciso acreditar. Eu preciso acreditar que eu não sou um erro, eu preciso acreditar que eu não sou um número, eu preciso acreditar que eu tenho um sentido. Quantos testemunhos? Eu até brinquei com a minha mãe, da próxima vez você leva um outro poema lá, né? Porque você fez, ela passa para fazer o trabalho de domingo, pessoal. Eu tenho certeza que vocês sabem que não é fácil o que ela faz. Mas para fazer o trabalho de domingo, da manhã e da tarde, ela leva 3 dias para fazer. Ela fica lá, ela se separa, ela se concentra,
ela anota, e ela volta, e vai, e depois volta, ela acrescenta, e ela ajusta, ela leva 3 dias para fazer aquilo lá. E é um investimento da palavra, o que o Senhor está falando naquele momento. Então, quando ela foi levada ao poema, eu brinquei, mas você leva o poema, mãe, porque o povo só está falando do poema, né? Todo mundo mandou mensagem do poema, né? Que se sentiu amado. Maravilha, perfeito. Mas da palavra, não, mas vamos falar do poema. Né? Mas amém. Que bom que ajudou. Graças a Deus que ajudou. Então, a pessoa às vezes passou uma vida toda se sentindo, né, fora de contexto, fora do lugar, uma pessoa indesejada, uma pessoa chata, uma pessoa meio burrinha, como o Gade, né? E na nossa vida também podemos viver isso, contar essas histórias, né? Não era para você ter nascido, você é de um abuso, você veio através de um caso extraconjugal, enfim. Você veio no momento que eu estava tentando restaurar o casamento, então aí na imaturidade vou fazer mais um filho para ir segura, tal, e não segurou, porque não é assim que funciona, não é assim que vai manter um relacionamento. Então assim, cada um de nós tem uma história desagradável para contar. E Gade era um desses. E aí a gente vê e olha e, bom, o que a gente faz? Bom, o passado eu sei, já vivi, né? Infelizmente, muitos foram criados nesse contexto, mas e agora? Estamos aqui. Sobrevivemos aos trancos e barrancos, tal, e com dificuldades emocionais, financeiras, oportunidades, tal. Estamos aqui. O que a gente faz agora? E aí? Eu tive um passado ruim, mas e agora? Eu olho para frente e falo, tudo isso daí que o sol toca é do outro. Tudo que as pessoas têm, não tem nada para mim. Todas essas riquezas, as coisas boas, uma família abençoada, uma vida próspera em todas as áreas, é só para o outro. Porque para o outro, né, ele foi mais fácil, porque se fosse José, né, se fosse Benjamim, aí minha vida seria diferente. Se eu tivesse sido desejado, amado, né, se todo mundo esperasse por mim, e tivesse tudo sido perfeito, aí minha vida seria diferente. Bom, Saul era o mais alto, era o mais belo, foi o primeiro rei. Deus aprovou Saul, mas ele buscou a vida toda a aprovação das pessoas. E ao final dele? Então a gente precisa analisar tudo, parar de ficar nos comparando. O problema das pessoas, até por conta de rede social, é que elas perdem a vida delas se comparando. Elas não buscam por elas não trabalham por elas, ela tem inveja da outra, tem inveja do casamento da outra, tem inveja da vida financeira do outro, mas o outro está lá, está lutando, está trabalhando, teve uma ideia, Deus abençoou com uma ideia, com uma situação. O outro está lá, vencendo a carne, parando de agir com emoção, parando de agir com sentimentos, lutando por aquele relacionamento, e o outro não quer pagar o preço, é difícil, né? Ainda é dominado pelas emoções. O programa de ontem, se eu não me engano, ou de hoje ou de ontem, acho que foi de ontem, da bispa, fala disso, não se distraia com bobagens, falando da Abigail, falando que, né, da sabedoria dela, que o Davi agradeceu, porque assim, naquele momento de fúria, de raiva, de indignação, ele poderia ter agido na carne. Mas não, graças a alguém que tinha sabedoria, ele agiu com sensatez, com equilíbrio, ele não sujou as mãos dele, ele não agiu no impulso natural, ou seja, ele se controlou. E esse é o mal das pessoas, que elas agem nos impulsos. Elas agem com a precipitação. Então, não vou fazer, vai acontecer, tal, vou acabar com essa situação. Opa, eu vou sujar minhas mãos, eu vou me arrepender disso.
Não quero saber, vou separar, vou brigar, vou xingar, vou bater. Não, eu vou equilibrar. Eu sei que isso daí vai me trazer consequências, eu sei que isso daí vai me trazer uma situação que eu vou ter que voltar, vou ter que me arrepender, vou ter que, me submeter. E para algumas pessoas o pedir perdão é pior ainda. Por isso que a pessoa precisa estar atenta. Para evitar algumas coisas, porque depois a dificuldade, a dor para ela voltar, para vencer aquele orgulho, que a pessoa, tem gente que não suporta ser pega. Né? Aí ela tem que voltar ainda, então assim, é muito mais inteligente você ponderar antes, equilibrar antes. Parar de agir nesse impulso. Se Gade, por exemplo, tivesse falado, não quero saber de nada, ninguém me queria, eu só estou aqui nesse meio dessas mulheres que ficam brigando aqui por conta de Jacó, essa bagunça, não quero saber de nada, não. Eu vou ter uma cabeça diferente. Olha aqui, quando Lia viu que tinha parado de ter filhos, tomou sua serva Zilpa e a deu a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. Então disse Lia, que grande sorte! Por isso chamou Gade. Então assim, puxa vida, deu certo. Deu certo. O Jacó ficou com a Zilpa pelo jeito era bem fértil. Olha, que sorte a nossa, né? Que sorte, foi isso, uma afortunada, tal. Mas a sorte era dela. A sorte não era para o Gade, nossa, que vai ser um homem afortunado, né, um homem sortudo. Não, que sorte, né? Puxa, bacana, deu certo. Meu plano deu certo. Mas mesmo eles não tendo esse bom início, eles creram na palavra do Senhor. Olha aqui a bênção de Jacó para Gade. Gênesis 49. Gade será atacado por um bando, mas é ele que o atacará e o perseguirá. Então veja que aqui já deu uma promessa de que não seria como um povo qualquer. E veja que o resultado disso, os valentes de Davi tinham os gaditas. E em Deuteronômio, a bênção de Deus. 33. A respeito de Gade, disse, primeiro foi a bênção de Jacó, essa agora é a bênção de Deus. A respeito de Gade, disse, bendito é aquele que amplia os domínios de Gade. Gade fica à espreita como um leão, despedaça um braço e também a cabeça. Escolheu para si o melhor, a porção do líder lhe foi reservada. Tornou-se o chefe do povo e executou a justa vontade do Senhor e os seus juízos sobre Israel. Então ele começou como que sorte, mas aí ele recebeu, você será atacado por um bando, mas é ele que o atacará e o perseguirá. Então você pode sofrer as situações, mas você que vai resolver a situação, você que vai vencer essa batalha. Bendito é o que amplia os domínios, porque Gade fica à espreita como um leão, despedaça o braço e também a cabeça. Então não era qualquer fracotinho, não. Era um povo agressivo na vida. Escolheu para si o melhor. A porção do líder lhe foi reservada. Tanto que a gente viu agora há pouco, né? O menor valia por 100, o maior valia por 1000. Então Deus já deu a benção, ó. Porção de líder. Tornou-se o chefe do povo e executou a justa vontade do Senhor. Fala comigo, tornou-se o chefe do povo e executou a justa vontade do Senhor e os seus juízos sobre Israel. Então veja que eles tinham um espírito forte de liderança. Eles tinham um espírito de liderança. Porque nós vemos aqui, ó, a vontade. Por que eles eram tão abençoados? Porque executaram a justa vontade do Senhor e os seus juízos sobre Israel. Então veja que a bênção aconteceu na vida deles através de decisões. Ao invés de serem os amargurados de Gade, eles se tornaram os valentes de Gade. Aqueles que tinham o espírito de liderança. E aqueles que receberam a bênção do Senhor porque decidiram fazer
a justa vontade do Senhor. Então nós vemos que era um povo que não aceitava a mediocridade, eles queriam mais da vida. Será que nós queremos mais da vida? Será que nós temos uma promessa assim, que sorte, às vezes a gente nasceu assim, né, Deus, né? Que bom que tem saúde, né? Ainda bem que tem saúde. Mas aí a gente decidiu, não, eu vou fazer a vontade de Deus. Os caminhos não foram fáceis, não foram muito retos, tal, mas eu vou obedecer a palavra, eu vou obedecer o que eu tenho recebido, né? É aquela coisa, né? O que eu perco em ganhar, em fazer a vontade de Deus? Nada, mas eu ganho tudo, eu conquisto tudo. Porque se eu decido, não é difícil demais, ok, então eu fico com a vida que eu já tenho. Porque é complicado, ok, então eu fico com a vida que eu já tenho. Mas se eu decido, não, eu vou obedecer, eu vou me levantar, eu vou tomar posse dessa palavra e o Senhor vai me honrar. Opa, eu já começo a sair do lugar. Porque uma decisão que nós tomamos faz toda a diferença no nosso futuro. O Ló, ele decidiu se acomodar. Ele queria as bênçãos de Deus, né, as bênçãos que estavam sobre a vida de Abraão, mas ele não queria as escolhas de Abraão. Ele não queria o compromisso, o compromisso com Deus de Abraão. Já o Jó, ele era justo, mas ele não conhecia ainda Deus com profundidade. Ele parece que era um homem muito bom, mas ele não conhecia Deus com profundidade, Deus que salvar a vida dele. Tanto que tem gente que até fala, né? Às vezes até pergunta, já perguntaram umas 2, 3 vezes lá na minha caixinha de perguntas, né? Assim, parece que Deus fez uma aposta, fez uma brincadeira com Jó. Não, aquilo foi amor. Quando a gente não entende, a gente acha, puxa, por quê? Se Jó era justo, por que Deus permite uma coisa dessa? Porque o próprio Jó falou, antes eu só conhecia o Senhor de ouvir falar, agora eu conheço de vista, eu conheço de intimidade. O que eu temia me sobreveio, o que eu temia aconteceu. Então você não confiava 100% em Deus? Então veja que Jó estava mais para um bom homem, um bom cristão, assim, mas não ia para o céu. Tem muita gente que é boa, dentro das igrejas e fora das igrejas. Tem gente que tem caráter que é muito melhor do que o que deveria ser o justo. A gente conhece. Você deve conhecer pessoas assim. Eu conheço pessoas assim, que nunca deram motivo para desconfiar, para imaginar que vai lesar. Mas, infelizmente, muitos que se dizem justos, os crentes, só envergonham o nome de Deus. Só envergonham. Mas quando nós tomamos decisões, é exatamente isso. O Jó, ao invés dele seguir o sábio conselho da mulher dele, abandona o seu Deus, amaldiçoa e morre de uma vez, né? Porque não está servindo para nada essa sua fidelidade. Mas a gente soube receber o bem. Quando estava tudo bem, Deus prestava, né? E agora que a gente está passando por uma situação, então Deus não presta mais, então você está falando igual uma louca. Não, eu vou obedecer. Então, aí está a diferença. Nossa, a pessoa pode ter nascido, puxa, ainda bem que tem saúde, né? Que sorte. Ou ela pode se levantar e falar assim, não, essa promessa é para mim também. Se o Senhor veio para dar uma vida abundante, é para mim também. Se o Senhor levou sobre si as enfermidades, é para mim também. Se os filhos são tesouros, são herança de Deus, então os meus filhos vão ser uma bênção também. Eu posso não ter sido visto como uma bênção, mas eu vou tratar como uma bênção. Eu vou honrar o meu casamento, eu vou honrar os meus filhos, eu vou honrar aquilo que está nas minhas mãos, em vez de eu falar, nossa, que trabalho chato, que dificuldade, nossa, meu patrão, eu só falo de problema, então muda a sua mentalidade. Puxa, que grande oportunidade. Tem um monte de gente que está desempregada, né? Que bom que eu posso ir para trabalhar, porque tem gente que está numa cadeira de rodas, tem gente que está preso na cadeia, tem gente que está preso numa cama, tem gente que está em coma. Graças a Deus que o Senhor tem me dado capacidade, sanidade, ou possibilidade. Nossa, graças a Deus, né, que eu tenho uma igreja que fala a palavra sério. Mas o culto é muito longo. Então tem aquele também que faz meia hora e como eu vi essas abominações aí, esses dias um cara vendendo eu não sei se eu falei aqui para vocês, essas coisas ridículas que envergonham a nossa categoria, né?
ou vendendo o ar profético. Então ele enchia um balão e vendia aquilo lá. Aí a pessoa está vendo aquilo lá e fala assim, crente, pelo amor de Deus, mas vai falar o quê? Não, mas não é todo mundo assim, mas todo mundo que aparece para ela é assim. Por isso que quando nas nossas orações a gente pede que Deus nos faça a nossa propaganda, porque realmente é complicado. Antigamente, um padre, um pastor, tinha uma credibilidade. Você vê que tinha uma reverência, assim, há muito tempo, mais de uns 30 anos, pelo menos, né, atrás. Tinha uma credibilidade. Hoje não, hoje é sinônimo de vagabundo. É sinônimo de assim, se tudo der errado, eu abro uma igreja. É por aí. Se tudo der errado, aí como a pessoa falava da bispa, né? Se a bispa abre igreja, se a Cleo tem igreja, todo mundo pode ter. Mas aí a pessoa não... Primeiro que ela não vê nada, é um cego, um coitado. Primeiro, a responsabilidade dessas situações, da alma das pessoas, do sangue. O cara que está vendendo o ar profético por R$500, viu? É verdade. Às vezes parece que a pessoa está fazendo um teatrinho para fazer chacota, mas você vê, não é ator aquilo lá. Infelizmente é alguém que tem essa cara de pau mesmo. Então, a pessoa está lá fazendo isso, primeiro que ela não tem noção das almas que ela está levando para o inferno, porque a pessoa fica com raiva, aí sabe que às vezes a mulher está indo num lugar bacana, um lugar honesto, um lugar que fala a palavra, mas ele viu o videozinho do ar profético, ele vai atacar a mulher que quer dizimar, e fica enchendo o saco, porque o pastor é bandido, é malandro, está querendo fazer uma lavagem cerebral, e ela vai. Fica difícil. Segundo, a bispa leu para a gente, para mim e para o Fer, a Divina Revelação do Inferno. E uma das coisas que fala muito lá são do castigo a mais, tem partes piores para os líderes, para aqueles que falavam a palavra, mas eram corruptos. E aí a Mariana começou a ler, eu li ontem também, a gente começou a ler para as meninas. É engraçado como é que tudo é espiritual, precisa sempre ter muita essa atenção, né? Quando você começa a ler a Bíblia, ler uma história de Jesus, um salmo, às vezes elas não estão querendo prestar muita atenção, então tem que ficar chamando, foco, presta atenção, vou perguntar da palavra e tal. Mas quando lê dos negócios que dá medo, fica com o olhinho assim. Só ouvindo lá as coisas tenebrosas que existem. Está vendo? Você não quer ir para lá, né? Aí a Maria falou, não, pai, porque quando a gente... Não, eu acho que eu estava já condicionado, né, pelo assunto. Não, quando a gente for para o inferno, que para o inferno? A gente não vai para o inferno, eu só estou lendo para você saber, mas a gente vai para o céu. Porque você não vai dar condição, a gente não tem que ter medo do inferno. A gente vê muito a religião colocando medo do inferno. Você não tem que ter medo do inferno, você não tem que ter medo do diabo. Você tem que mudar a visão, a gente precisa trabalhar uma visão diferente. Ao invés de eu ter medo do inferno, eu mostro, né, porque o que muitos lugares mais tradicionais a gente acabou vendo ao longo da vida assim, porque tudo é pecado, você vai para o inferno, tudo é para o inferno, tudo vai para o inferno. Por que a gente não trabalha o prazer de ir para Deus, o prazer de ir para o céu? Porque essa é a realidade. Em vez de a gente ficar com medo do inferno, a gente mostra, olha o prazer de ir para o céu, o prazer de morar com Jesus. Porque ao invés de você falar, não, porque se você mexer com isso, com aquilo outro, isso é pecado, e o pecado vai te levar para o inferno. Aí eu tenho que virar a ótica. Porque isso é o fariseu que fazia. Mas Jesus, ele mostrava como era bom servir a Deus. Como era bom estar todos os dias no templo, como era bom servir as pessoas, como era bom estar lá apoiando, curando, libertando as pessoas, como era bom estar na presença do Senhor. E muitos acabam ficando com essa imagem antiga, essa mensagem distorcida de que o evangelho é pesado. E não é. É o evangelho, o verdadeiro evangelho, é aquele que liberta, aquele que nos dá leveza. Aquele que não nos deixa pesados
porque eu tive um pecado. Não, eu vou me consertar, eu vou aprender, eu vou amadurecer, Deus não vai deixar de me ouvir, eu vou me recuperar disso, vou tomar uma decisão, eu não vou ser um amargurado de Gade, que fez parte apenas de uma competição aqui. Não, eu vou ser uma pessoa diferente, eu vou escolher ter uma postura diferente. Então nós vemos aqui, começou com uma competição, mas a gente vê todos os momentos aqui um espírito de cabeça, de liderança, daqueles que atravessavam o rio na cheia, daqueles que tinham o rosto de leão, daqueles que tinham atitude na vida. Então nós precisamos desse espírito, dessa unção desses gaditas, dessa unção dessa liderança, dessa unção de enxergar, não, eu posso não ter tido um bom começo, mas eu vou ter um grande durante e um grande final. Não vou esperar só, não, quando eu tiver lá 80, 90 anos, ali minha vida vai ser boa. Não, um durante de ascensão, de crescimento, todos os dias, evolução, avanços, progresso. Mas quais as decisões que nós temos tomado para que isso aconteça? Será que nós ainda estamos virando, olhando para o passado? Porque é assim, aconteceu isso, aconteceu, perfeito. Falou certo, aconteceu, você está aqui hoje, o que você está fazendo com o seu hoje? Não, porque meu marido, Não, você. Não, porque aquela situação, não, agora. Está vendo como a gente, automaticamente a gente vai indo para os padrões errados? A gente vai retrocedendo, a gente vai falando que não é o assunto, a gente vai pensando que não é a nossa realidade, a gente vai acusando as pessoas do que eu tenho que fazer. Não, a minha vida, eu não tenho como convencer o outro a fazer o certo, mas eu tenho como me convencer. Eu posso pegar, como diz na palavra, eu pego meus pensamentos cativos, torno escravos e falo, agora você vai obedecer. E agora você vai obedecer Jesus. Você vai servir. Você vai fazer da forma certa, você vai parar de falar isso. Eu pego meus pensamentos e eu os conduzo, eu os forço, eu os escravizo. Não, você está preso agora, você vai obedecer. É uma decisão. Nós vemos que eles decidiram, eles não aceitaram ser pessoas medíocres. Eles não aceitaram ter uma vidinha qualquer, mas para isso é o que nós temos falado. Intencionalidade. Aqueles homens eram intencionais, aquele povo era intencional, aquele povo não tinha só cara de mal, rosto de leão. Eles tinham atitude de leão. Eles tinham postura de leão. Eles tinham um caráter corajoso, de líder. Eles queriam mais da vida. Nós queremos mais, ou a gente só fala que quer mais? Se eu quero algo grandioso, eu não posso ser mais um, é o que nós temos falado. Essa unção desse ano é de 10 vezes mais do que eu estou fazendo. Para ter 10 vezes mais é de graça. Claro que não é. Eu estou orando a mesma quantidade, eu estou vindo na igreja a mesma quantidade, eu não estou sendo melhor em nada no meu trabalho, eu não estou melhorando quase nada no meu casamento, eu não estou me dedicando, trazendo a minha família para mais perto de Jesus. O que eu vou colher a mais? É muito estúpido isso. Só que muitos vão vivendo de uma maneira que não enxerga isso também. Porque é difícil. Está comendo do mesmo jeito, está orando do mesmo jeito, está trabalhando do mesmo jeito, está fazendo a mesma coisa do mesmo jeito. Não, mas agora fazendo igual eu vou ter 10 vezes mais. É impossível. É impossível. Nós precisamos despertar em relação a isso. O mundo é uma média. Você vê que todo mundo quer vestir igual, todo mundo quer falar igual, todo mundo quer... É uma desgraça. A originalidade, quando tem uma originalidade, é igual esses artistas, que dá desgosto. Eu lembro quando eu estava na escola, quando eu era pequeno ainda, que eu lembro que tinha aula de educação artística, que a professora levava aqueles livros dos pintores, aquelas pinturas lindas, né, Van Gogh e tal. Hoje a pessoa, ela faz um rabisco aí, ela pega um
um mictório, ela fica pelada, isso se torna arte. Então assim, essa é a originalidade do ímpio. E os justos, esse quadro, eu tenho sem noção. Eu vi uma que disse, eu vi no documentário, que o que os caras faziam de uma... Por exemplo, a estátua de Davi, de Michelangelo. Acredito que eu acho que foi Michelangelo. Aí, lembra daquela estátua? Até que tem ali no Serete, tem uma réplica. A estátua de Davi. O cara pegou, o Michelangelo pegou uma pedra de granito, foi esculpindo o Davi, né? Do que ele acha que era o Davi. Aí, numa outra exposição, os caras trouxeram uma pedra assim, sei lá, uma pedra muito grande, mais alta do que esse prédio aqui. Trouxe de teve guindaste, caminhão, ele trouxe assim de não sei quantos quilômetros, uma pedra, mais alta que esse prédio, um pedaço de pedra só, e botou lá na galeria. Aquilo era arte. Então assim, é muito sem sentido. Esses dias eu vi o que seria a arte, igual uma calçada de paralelepípedo. A pessoa fez uma moldura branca, tipo, tudo aqui é pedra, igual aqueles pedras do centro. Aí ela fez uma moldura, pronto, fiz algo de arte. Ou as pessoas estão tão condicionadas a querer ter uma cultura, um entendimento das coisas, que um professor fez um teste. Ele pegou uma foto e disse que era de um artista muito renomado, e falava assim, o que vocês interpretam disso? Escreveram um monte de coisas, tal, e era tudo um monte de rabisco, assim. Aí ele foi falar a verdade, olha, porque a pessoa tenta ser chique, ela não sabe o que ela está vendo, não sabe que não está entendendo, mas ela quer aparecer, né? Igual aqueles filmes, né, que a pessoa olha para um quadro branco e faz cara de intelectual, e o outro do lado, nossa, eu sou um retardado, né? Porque eu não consegui ver a beleza nisso. Aí o professor falou que aquilo não era foto de um quadro do fulano de tal, era só o avental que ele usava no estúdio dele para pintar. Só estava sujo, igual roupa de pintor. Estava sujo, mas aquilo era arte. Então veja que quando a gente não se posiciona, a gente não tem a segurança da palavra, qualquer porcaria vai levando as pessoas. Igual teve aquela exposição uns anos atrás, que a arte tinha um cara pelado, tinha uma menina lá, a mãe incentivando a tocar no cara pelado. Então assim, as pessoas vão vendo isso, vai cauterizando. As pessoas vão vendo isso e não vão mais se posicionando com aquilo que é o certo. É o certo, mas não, eu preciso parecer com todo mundo. Eu preciso falar igual todo mundo. Eu preciso ter a mesma coisa, o mesmo celular. Eu preciso fazer a mesma coisa nas minhas redes sociais que todo mundo faz. Não tem originalidade. E aqui nós vemos esse povo, aqui eles não queriam ser mais um. Se nós queremos ser pessoas grandes, eu não posso ser mais um. Se você quer uma vida gloriosa, grandiosa, você não pode ser mais um. Você não pode mais falar, pensar, agir como os outros agem. Você tem que buscar o exemplo da palavra. Os exemplos por exemplo, dos gaditas, que estavam com um cara incrível, que era Davi. Mas Davi não era um cara incrível porque era Davi. Davi foi um cara incrível porque resolveu obedecer e não se acomodar. Porque para ele estava muito confortável. Ah, tá aqui, ele não é soldado, ele não é nada, ele não tem que se envolver, meio que não é da minha conta. Mas ele entendeu, é sim da minha conta. É sim, parte minha, tem responsabilidade minha aí também, da honra de Israel, do exército de Israel, de tudo. Tinha a responsabilidade dele. Então é assumir essa responsabilidade. É fazer o que tem que ser feito. Tem uma frase que fala isso, os vencedores... Eles não são vencedores por acaso. Os vencedores, eles fazem o que precisa ser feito. Ele não fica falando que é difícil, que é complicado, que dói, que é
está quente, está frio, ele levanta, ele faz o que tem que fazer. Ele não está aqui sendo guiado pela emoção, mas ele está sendo guiado pela convicção, pela palavra, pelo Espírito. O Deus falando aqui para o pessoal de Gade, tornou-se chefe do povo e executou a justa vontade do Senhor. Deus nos levanta para liderar. Se Deus te levantou nessa empresa, se Deus te levantou como esse marido, como essa mulher que está buscando pela sua família, Ele tornou você chefe para executar a vontade dEle. Se Deus tem nos abençoado financeiramente, é para fazer a vontade dEle. Se o Senhor tem nos abençoado na saúde, nos curou, é para fazer a vontade dEle, não para voltar e ir para o pecado, ou esse dinheiro ser usado para coisas erradas, ou simplesmente não é nem coisa errada, mas não tem mais um propósito. Está só lá pensando o que eu vou comprar, gastar, viajar, tal. Tudo bem, faça isso. Mas o que mais isso? O que mais? Você tem só para curtir essa vida? Para aproveitar essa vida? E a eternidade? E o próximo? E o plantio? O que você tem plantado? As coisas precisam ter um propósito. Por que Deus ia abençoar Davi sem um propósito? Deus levantou, nada Deus faz porque Ele gosta mais de um ou de outro. Deus levantou Saul com um propósito, você vai libertar o povo. Deus levantou Sansão com um propósito, você vai abençoar o povo, você vai dirigir o povo, você vai libertar o povo dos filisteus. Mas eles não creram no propósito. Sansão foi gerado para ser nazireu, santo, mas ele achou que aquela força toda, aquele poder todo era para ele. Então ele queria mostrar que ele era forte, e matava, mas não respeitava a palavra, tocava nas coisas, não tinha temor, cauterizado. Então assim, nós somos levantados com um propósito. Saiu do propósito, vai ser derrotado. Saul foi derrotado, Sansão foi derrotado, Davi foi levantado. Se ele cuidava tão bem das ovelhas, que nem eram dele, eram do pai dele, ele com certeza cuidaria do povo, e cuidou, e Deus pôde honrá-lo cada vez mais. Então, muitas vezes as coisas não estão caminhando porque não houve decisões ainda eu continuo preso ao passado, preso à minha falta de condição, minha falta de coisas favoráveis. Então, mas nós temos o agora. Nós podemos pegar o exemplo de Gade e sermos esses líderes. O maior vale por 1000, que a sua vida valha por 1000 pessoas, no mínimo. Davi com certeza valia por muito mais, porque era Davi que liderava esse povo, e era Davi que meio que salvou, que resgatou, porque Davi queria agradar a Deus, e aqueles homens foram buscar um espírito maior, saíram daquela mesmice, daquela média dos desgostosos, que só fala de problema, que só fala de coisa ruim. Não, eles foram lá, vamos lá, Davi. E Davi mostrou que era amar a Deus, Davi mostrou que era ser agressivo na vida, Davi mostrou que aqueles que eram os considerados como menos, como ele foi considerado menos, e eles certamente se sentiam menos, ele mostrou, não, vocês têm valor. Tanto que ele era um líder amado, que certamente ele mostrava o valor das pessoas, porque ele amava a Deus, então Deus viu o valor nele. Ele reconheceu o seu valor em Deus e ele passou isso para as pessoas. Então nós precisamos ter esse entendimento. Se nós queremos uma grande vida, nós não podemos ser mais um. Não importa o nosso passado, o que importa é o nosso agora, as nossas decisões, o que é que eu estou plantando para depois, para o futuro. Então, nós queremos ter esse resultado, né? Valentes, corajosos, valendo por 1000, com cara de leão, né? Mas que decisões nós temos tomado? Deus falou, Deus mandou a promessa, porção de líder, escolheu o melhor para si, chefe, né? O próprio Jacó fala assim, se vocês forem atacados, vocês também vão atacar, vão vencer, ou seja, a palavra vem. Você é mais que vencedor, você é vitorioso, você é abençoado, Deus te ama. A bispa fala todo dia isso, você já disse isso, Deus te ama, você já disse isso hoje. Mas se eu resolvo só acreditar que Deus não me ouve, Deus não me ama, minha vida é mais difícil, o que Deus pode fazer? Então, toma essa decisão. Você ainda tem padrões na sua vida que você ainda resiste em mudar.
padrões na sua vida que você ainda resiste em falar aquilo que não deve, agir da forma que não deve, pensar na forma que não deve, vamos romper agora. Vamos ter atitudes de uma pessoa que entendeu. Meu passado pode não ter sido melhor, mas eu sei que Deus está nisso, eu sei que Deus vai me abençoar, eu sei que eu tenho promessas, eu sei que vai ser diferente. E eu vou perseguir isso. Eu vou correr atrás disso. Eu tenho meus projetos, meus sonhos, mas o que eu estou fazendo para eles se realizarem? Eu estou correndo atrás dele, eu estou sendo melhor realmente, eu estou rompendo os padrões, eu só estou naquela. Não, está complicado, né? Puxa vida, então, né? Então, não tem então. É sim ou não. Ou você está indo ou você está parado. Amém, pessoal? Então, pega o seu propósito. Vamos nos colocar em pé. O Senhor mandou aqui, ó, Gade será atacado por um bando, mas é ele que o atacará e o perseguirá. Gade fica espreita como um leão, despedaça um braço e também a cabeça. Escolheu para si o melhor, a porção do líder lhe foi reservada. Tornou-se o chefe do povo, executou a justa vontade do Senhor e o seu juízo sobre Israel. Mas ele podia ter ficado, eu sou só mais um número. Ninguém me desejou de verdade. Só fazia parte da competição das mulheres lá. Então que versão da história que você vai ficar? Você vai ficar que a sua vida não foi assim, não foi assado, que alguma coisa não deu certo, várias coisas não deram certo? Ou com a palavra de que mesmo que não tenha sido de forma maravilhosa, que nós temos oportunidades hoje. O Senhor pode nos honrar hoje, o Senhor pode nos erguer hoje. Nós sempre podemos lembrar de Davi. Davi foi um dos caras mais rejeitados da palavra. E foi um dos mais exaltados também. Então tudo é a maneira de nós enxergarmos as coisas, pessoal. Não darmos mais crédito às vozes do diabo. O diabo que fica falando isso. Nem adianta você tentar, viu? Nem começa. Nem começa porque você vai perder tempo. Ou eu posso ficar com a palavra do Senhor. Sou mais do que vencedor. O Senhor me ama. Quando nós obedecemos o Senhor, nós nos tornamos amigos dele. Quem não quer ser chamado de amigo de Jesus? Mas só é amigo de Jesus quem obedece. Quem faz a vontade do Pai. O Senhor falou, esconderia alguma coisa do meu amigo Abraão? Meu amigo. Aquele que decidiu pagar o preço. Aquele que decidiu obedecer. Aquele que não ficou igual Ló com preguiça. Não, eu quero só as bênçãos. Que não ficou igual a mulher de Jó. Deus só presta se tiver tudo bem, viu? Não. Ele estava no tempo ruim e no tempo bom. No tempo bom ele não se distraiu. E no tempo ruim ele não acreditou naquela circunstância. Ele entendeu, isso é um processo. Isso é um momento. José não acreditou que o que ele vivia era o fim dele. Ele ficou com os sonhos dele. Dos feixes, de trigo, do sol, da lua. Ele ficou com um sonho grandioso. Mas ele estava lá, ele teve um momento de ter aquela realidade. Puxa, eu sou escravo, mas até que eu estou numa casa boa, ocupando uma posição boa. Puxa vida, agora eu sou um escravo, eu sou um presidiário. Eu não valho nada.
Ninguém vai lembrar de mim se eu morrer hoje. Ninguém vai querer saber onde eu estou, se eu desaparecer. Eu sou um escravo presidiário. Mas ele ficou com os sonhos. Ele tinha esperança. E tanto ele tinha esperança que ele não se amargurava. Ele não se amargurou com o passado dele, com aquela realidade. Ele não se amargurou com as traições, porque por onde ele passava, ele era excelente. Ele não estava lá para fazer de qualquer jeito, ele estava lá para fazer diferença. Ele tinha um sonho e ele cria naquele sonho. Você tem um sonho? Você crê nesse sonho? Você confia? Você acredita nessa palavra? Gade nasceu num contexto de rivalidade, mas nós falamos dos gaditas, os caras mais agressivos, corajosos, líderes de Israel. Mas é porque, não tem porquê. É fé. É fé, eles ficaram com a palavra. Eles ficaram com a palavra, eles não aceitaram aquele contexto, eles cresceram e o Gade crescendo não ficou lá lamuriando. Ai meu Deus, minha vida, minhas dores, eu queria ser tanto José. Pois é, você não é o José. Puxa, eu queria ser tanto Benjamim. Pois é, você não é o Benjamim. Você não é, para de se comparar. Você é você. Não, porque se minha vida tivesse sido assim, não foi. Pronto. Não, mas se tivesse sido, mas não foi. Pronto. A gente precisa ser prático. Não foi. Pronto. Minha família, minha mãe, meu pai, infelizmente, uma pena. Uma pena. Mas o que eu faço com isso agora? O que eu tiro de bom disso? De exemplos da palavra nós temos vários. O que eu tiro disso? Vou ficar o resto da vida lambendo feridas? Minha vida não vai sair do lugar. É a sua vida. A sua vida pode ficar no lugar ou pode ir para frente. São escolhas, pessoal. O espírito de liderança, eles valiam por 1000. Mas para valer por 1000, eu preciso primeiro me liderar. Para liderar os outros, eu primeiro preciso me liderar. Eu preciso crer. Eu preciso acreditar que aquilo que é o meu sonho, o meu projeto, a minha mente, eu posso transmitir para outros e eles serem contagiados por isso. Será que você tem contagiado? Será que você tem contagiado os da sua casa? Será que você tem contagiado os da sua família? Os do seu trabalho? Será que você tem contagiado essas pessoas? Você crê nesses sonhos? Você crê no que você fala? Você tem buscado crescimento? Você tem buscado avanço? Vamos tomar decisões. Vamos tomar a decisão de acreditar em tudo isso que nós temos recebido. Que não são apenas histórias. Que não apenas é para o outro. Mas é para todo aquele que crê. É para todo aquele que obedece. É para todo aquele que executa a justa vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor que você está negligenciando ainda? E que a palavra tem te falado, tem te confrontado e você ainda tem sido fraco? Tem sido omisso? Tem sido negligente? Decida sair daqui hoje disposto a não ser mais assim, a não agir mais com imaturidade, com fraqueza, olhando para o passado, falando do passado, mas que você plante, que você decida executar a justa vontade do Senhor, e você vai ter essa porção de liderança. Você vai ter essa porção dos gaditas também. E você tomou uma decisão. Decisão de ser um homem melhor, um pai melhor, um marido melhor, um cidadão melhor.
um cristão que realmente glorifica a Deus. Porque Deus não é glorificado com a derrota, com o fracasso, com a cara amarrada, com o mau humor. Deus não é glorificado em nada disso. Deus é glorificado quando você vence. Deus é glorificado quando a sua vida tem frutos, tem resultados. E a palavra está aqui à nossa disposição. Nós podemos fazer as melhores escolhas agora, ou seguir com a mesma vida, com as mesmas decisões. Então fala com Ele agora. Fala com Ele, tome decisões em nome do Senhor Jesus. Deus Todo-Poderoso, Senhor, abra a nossa mente. Nós queremos ser chamados seus amigos, Senhor. Aqueles que obedecem, aqueles que confiam na palavra, aqueles que acreditam realmente que isso é para mim também. Não é só para o outro, não é só para aquele que supostamente teve algum favor. Não, Senhor, nós temos o seu favor agora. Se nós estamos aqui é porque nós recebemos o seu favor. Se nós estamos aqui é porque o Senhor tem nos sustentado. Ainda temos oportunidades, Pai. Enquanto há vida, há esperança. Se nós temos a vida, nós podemos fazer diferente. Aquele que morre, os que morrem não glorificam mais o Senhor, não te louvam, não podem mudar mais seu destino. Mas nós podemos, Pai. Nós podemos tomar decisões agora de aceitar o Senhor de verdade, de obedecer a sua vontade, de não sermos mais conduzidos, meu Pai, pelo pecado, pelas amarguras, pelo medo, mas que sejamos guiados por decisões corajosas, pela fé, que venhamos a romper, Senhor, definitivamente, e crer, é para mim também. A minha família pode ser restaurada sim, a minha saúde pode ser restaurada sim, o meu casamento pode ser restaurado sim, pode sim, tudo é possível ao que crê, mas eu creio, eu preciso crer. Gade não foi o amado, não foi o desejado, mas ele também não decidiu ficar com aquele sentimento. Nós podemos ter várias histórias tristes, mas ela é história. Eu posso aprender com ela, eu posso viver nela. Então que cada um, Senhor, tome a decisão de aprender apenas, mas não viver mais lá, meu Pai, porque aquele não é o nosso tempo. Nós temos que viver o tempo do agora, Senhor. Quem fica olhando as nuvens, o vento, não planta e nem colhe. Não adianta nós falarmos, profetizarmos, declararmos, ungirmos. Se nós não estamos plantando, como é que nós vamos colher? Estamos olhando as nuvens, estamos observando o vento. Não vamos colher mesmo, não vai acontecer nada, não vai mudar nada. Então desperta cada um de nós, Senhor. Nos ajuda a enxergar as coisas, nos ajuda a ter a postura corajosa, agressiva na vida, agressiva na fé. Nos ajuda, Senhor, levanta o povo. Levanta o povo, Senhor. Que haja um despertamento aqui. Que tenhamos pessoas fortes, determinadas, que não acreditam mais nas mentiras do diabo, mas que estão lá, Senhor, eu confio no 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 Senhor. E o Senhor vai fazendo, o Senhor vai fazer, o Senhor vai fazer, o Senhor vai fazer. Eu confio, vou continuar plantando, vou continuar sendo guiado pela fé, pela palavra. Vou ter meus deslizes, vou errar, mas eu não sou mais esse erro. Esse não é mais o meu padrão. O Senhor é o meu padrão. Eu quero crescer, eu quero avançar, eu quero que o meu padrão seja elevado, seja diferenciado. Então abençoa, meu Pai, cada um de nós. Abençoa, meu Pai, com a inteligência certa, com a sabedoria, Senhor, a sabedoria. Abre os nossos olhos, dá o discernimento a cada um de nós, Senhor. Que haja o entendimento revelado da palavra, que possamos ter, meu Pai,
autoridade sobre a nossa vida, a nossa mente, nosso espírito. Nós não devemos mais ser levados, meu Pai, de um lado para o outro, instáveis, Senhor. Não, nos levanta, Senhor, levanta, abençoa cada um de nós, Senhor. Abençoa, Senhor. Eu te peço, levanta cada homem, cada mulher. Abençoa, meu Pai, os casais, abençoa, meu Pai, os sonhos, os projetos, tudo isso que essa pessoa colocou, Senhor, nesses projetos de conquistas. Que ela venha viver, Senhor, 10 vezes mais, que ela venha viver o melhor tempo da vida dela, Senhor. Que ela venha viver o melhor tempo da vida dela, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, mas nada é de graça. Nada é de graça, Senhor. Tudo exige esforço, tudo exige dedicação, e que aqui tenhamos pessoas dedicadas, pessoas honradas, pessoas que querem mais, Senhor. Não adianta nós queremos uma vida gloriosa, mas fazendo a média de todo mundo, Senhor, não. Nós confiamos no Senhor, Pai. Nós confiamos no Senhor. Eu peço que o Senhor venha abençoar cada um que aqui está. Abençoa com força, com inteligência, com autoridade. Que cada um, Senhor, saia daqui determinado a praticar uma fé realmente diária. Não uma fé motivacional, que dura algumas horas, alguns dias. Não, ser uma fé de decisão. Esses homens não foram as pessoas, meu Pai, que nós falamos, os soldados que nós falamos, porque eles foram fiéis uma semana, 2, 1 mês. Eles tiveram como um estilo de vida a excelência. Nós precisamos disso, Pai, de um povo excelente. Um povo que te ama, um povo que te respeita, um povo que faz a sua vontade, como nós lemos aqui, executou a justa vontade do Senhor. Nós não venhamos a fazer nada pela nossa vontade, mas pela sua vontade, Senhor. Não seja mais o que nós queremos, mas somente o que o Senhor quer. Que não sejam mais, meu Pai, os nossos sentimentos, mas aquilo que nós sabemos que é o correto. E uma vida com o Senhor não é uma vida sem sentimentos, meu Pai, mas uma vida de sentimentos controlados. Então eu peço, abra as mentes de cada um, abençoa o nosso povo, abençoa o nosso dia, abençoa tudo isso que nós formos, onde nós colocarmos as nossas mãos, Senhor. Que nós venhamos a aplicar, a praticar essa mensagem, essa palavra no nosso estilo de vida. Que nós venhamos a passar nos testes, porque nós vamos sair daqui, testes virão contra nós. E nós vamos passar. Em nome do Senhor Jesus, nós vamos passar. É o que eu te peço, Senhor, te agradeço pela vida, te agradeço pelas oportunidades, te agradeço por essa palavra abençoada, maravilhosa, que muda, Senhor, a vida daquele que acredita. E que cada um de nós, meu Pai, confie e acredite nisso. Em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Deus querido. Nós te amamos, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro. Muito obrigado, Deus querido. Amém. Amém.